Olá, alunos do 8º ano. Então, hoje iniciamos o Plano de Estudo Tutorado, volume 3. Você vai separar seu material e, então, fazer anotações que vão lhe ajudar aí na resolução das atividades. Então, nós vamos aqui, o assunto desta semana é o desenvolvimento de uma atitude crítica. Então, anote no seu caderno ou faça aí uma marcação nessa ideia. Coloque também a data de realização da atividade. Questão número 1, leia o texto a seguir. Dezenas de pinguins são encontrados mortos em praias de Florianópolis. No total, 70 animais morreram, sendo que a causa mais provável é a asfixia, afogamento. Uma ave foi resgatada com vida e levada para a reabilitação. Então, vamos aqui continuar a leitura. 70 pinguins de Magalhães foram encontrados mortos e um ainda vivo entre as praias do Santinho e Moçambique, em Florianópolis, no sábado, dia 27. As aves passam por necropsia neste domingo, 28, mas a causa provável da morte é asfixia e afogamento, informou a Associação R3 Animal, que executa o projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos. As aves apresentavam marcas nas nadadeiras que sugerem interação com instrumentos de pesca, disse a R3 Animal. Na praia do Moçambique foram encontrados 59 pinguins mortos e um que estava vivo. Na praia do Santinho foram 11 aves mortas, uma delas com um pedaço de rede de pesca preso ao corpo. Os animais foram resgatados pela associação. O sobrevivente foi encaminhado para a reabilitação e os mortos para a necropsia no Centro de Pesquisa, Reabilitação e Despetrolização de Animais Marinhos, no Parque Estadual do Rio Vermelho, na capital catarinense. Segundo a médica veterinária Janaína Rocha Lourenço, as análises mostram que os pinguins podem ter ficado presos em itens de pescaria, porque foram detectados apteria em aletas, falha de penas nos membros torácicos, congestão generalizada e miopatia de captura, que seria alterações fisiológicas desencadeadas no corpo por terem ficado tentando se soltar por bastante tempo. Por serem aves, os pinguins estão sujeitos a morrerem afogados, conforme a R3 Animal. A chamada captura incidental é uma das grandes causas de morte de animais marinhos. Ainda que não sejam alvo de pescaria, eles acabam capturados e morrem. Nesta época do ano é comum a chegada de pinguins no litoral catarinense, porque é o período de migração das aves vindas da Patagônia, informou o projeto de monitoramento. Então, nós temos aqui uma notícia que foi vinculada ao site G1. Então, a letra A, que fato está sendo noticiado? Então, vocês vão observar aqui o primeiro parágrafo, assim como o subtítulo e o título, porque as informações, né, principais estão nessas partes. Continuando aqui, letra B, em qual local, ou em que local, no caso, o fato noticiado ocorreu. Também fica nessa mesma ideia que eu falei, tá ok? Neste primeiro parágrafo aqui, que eu estou riscando. Então, você vai colocar uma resposta completa, porque o espaço aqui é propício para isso. Letra C, o que motivou o acontecimento dos fatos noticiados? Então, você vai observar, além do primeiro parágrafo, o segundo, que fala sobre a pesca, mas também pode observar o corpo do texto, que também vai trazer outras informações. Se você quiser trazer uma parte do texto para justificar essa ideia, também pode. Letra D. Qual a linguagem utilizada na notícia? Nós temos a linguagem formal e informal. A formal é a norma culta e a informal é a linguagem do dia a dia, que nós utilizamos com amigos, por exemplo. No caso, qual tipo de linguagem aí utilizada? Você vai responder e você vai trazer um trecho do texto para justificar essa questão.
Letra E. Qual a relevância desse tipo de notícia? Por quê? No caso, vamos perceber aí a relevância em relação a sabermos sobre esses assuntos, a estarmos atentos para essa questão, e aí você vai procurar outras ideias pertinentes no texto, tá? Eu falei 2 ideias, você vai procurar outras ideias aí, tá ok? Também pode trazer trechos que justifiquem a sua ideia. Questão número 2, leia os textos a seguir e responda. Texto 1. E a tragédia da dengue continua. Cristiane Bonfim, da agência Einstein, 12/3/2020, às 14 horas e 38 minutos. Na casa da aposentada Mercedes dos Anjos Santos, de 85 anos, os vasos floridos, dispostos harmoniosamente, sempre chamaram a atenção de quem passava na rua. Mas os números de casos de dengue, noticiados com frequência nos jornais, ano após ano, fizeram com que os pratos saíssem de cena, para não virarem criadouro do mosquitinho listrado, explica a aposentada moradora de São Paulo. Para ter uma ideia da extensão do problema, entre janeiro e 31 de dezembro de 2019, dados mais atualizados do Ministério da Saúde foram notificados, então, 1.544.987 casos prováveis de dengue. O número é 488% maior que o registrado em 2018. Só no estado de São Paulo, onde mora a aposentada, foram 444.593 casos prováveis. Então, nós temos aqui o texto 1, vamos fazer a leitura do texto 2. Brasil ultrapassa 500 mil casos de dengue no ano. Doença já matou 181 pessoas, outras 201 mortes estão sendo investigadas. O Brasil já registrou mais de 525 mil casos prováveis de dengue e 181 mortes em decorrência da doença em 2020. Os números foram divulgados nesta sexta-feira, dia 10, pelo Ministério da Saúde e abrangem as 14 primeiras semanas do ano, ou seja, vão até o último sábado, dia 4. Também foram registrados 15.051 casos e 3 mortes por chikungunya e 2.054 casos de zika. As duas doenças, assim como a dengue, são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Segundo a pasta, até a 10ª semana do ano, o ritmo de crescimento de casos foi superior ao observado em 2019. De lá para cá, houve a diminuição, mas, de acordo com o próprio boletim do Ministério, os casos ainda estão em processo de atualização, ou seja, os números, em especial das últimas semanas, são preliminares e ainda podem aumentar. Das amostras analisadas, a dengue tipo 2 foi a mais comum. Então, após essa leitura, nós podemos responder as questões. Letra A. Qual assunto tratado nas notícias? Você vai colocar de forma completa, então colocando o assunto tratado nas notícias é... Então, aqui você pode observar no título, tá? Isso vai fazer com que você aí tenha a resposta correta. Letra B. Qual o objetivo principal das notícias? Então, vamos pensar qual é a finalidade. Será que é para as pessoas aí terem cuidado com alguma coisa? Vai pensando. Letra C. Qual a semelhança entre elas, né? Entre os dois textos, né? Vamos pensar assim, que ambas, né, tratam aí do mesmo assunto e trazem o quê? Números. Você pode trazer, por exemplo, no texto 1 traz esses números, não é? No texto 2 traz esses números. Então, você pode fazer esse paralelo, fica bem interessante. Na letra D, nós temos a seguinte questão. Qual das duas notícias transmite mais confiabilidade? Por quê? No caso, você vai responder, não é, de acordo com o que você aí achou, né, dos textos, qual traz mais, assim, credibilidade? Não, mais confiança, que te convence, né, de forma mais rápida. E aí você vai justificar o porquê. Será que é por causa que uma traz números diferentes? Aí você vai responder. Também pode trazer alguns trechos do texto. Questão número 3, leia os textos abaixo. Maísa desabafa no Twitter e critica a maneira sensacionalista que a mídia utiliza para informar.
Não é de hoje que alguns famosos reclamam sobre a maneira sensacionalista que alguns veículos utilizam para informar. Mesmo que muitos não inventem notícias, há muitas vezes um exagero que incomoda. E muitas vezes esse recurso é utilizado para chamar a atenção, né, mesmo. Recentemente foi a vez de Maísa, né, Maísa sofrer com esse sensacionalismo. Chateada com a situação, a apresentadora resolveu reclamar no Twitter. Aqui eu estou num site que você vai observar essa notícia, tá? Então, aqui tem a imagem da Maísa, para quem não lembra dela, né? Nós lembramos muito do SBT, né? Quando falamos em Maísa. Então, aqui vem essas informações, tá ok? Isso aqui só mostrar. Voltando no material, então nós temos aqui a Maísa no seu Twitter, ela fala: o que eu tuito, como a mídia quer que vocês leiam as coisas, o que eu recebo em troca. Depois nós temos aqui: não aguento mais não ter voz nessa casa. Ah, eu quero ver Harry Potter e eles querem ver Todo Mundo Odeia o Chris, sendo que eu já vi 4 episódios com eles esses dias e mesmo assim eles não querem nem ver a Pedra Filosofal, pelo menos. Aí nós temos depois, né, dessas publicações, a revista Caras falando sobre essa ideia. Então, Maísa Silva desabafa sobre relação com a família em casa. Não tenho voz. Maísa desabafa sobre relação com a família em casa em suas redes sociais. Aí, o que acontece? As pessoas vieram e publicaram algumas questões, né, referente a isso. Maísa, na Bíblia está escrito: vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais, para que seus dias se prolonguem na terra. Logo em seguida está: vós, pais, não provoques a ira a vossos filhos. Então, Maísa, pai é pai, ok? Depois nós temos outra publicação: pirralha, não sabe nada, sempre teve tudo e nunca passou por dificuldades, ainda quer ter voz ativa, sinal que não recebeu educação. Então, aqui, não é, nós temos depois a letra A, o que foi noticiado nesse texto. Então, aqui fica muito fácil você responder a partir da revista Caras, tá? E aí você pode responder com as suas palavras. Aqui nós temos 3 linhas, então responder de forma completa. Letra B. A revista Caras teve uma atitude ética em relação à publicação Não Tenho Voz? Por quê? Então, você vai responder a partir dessa ideia, né, uma opinião sua, né? Se você acredita que eles foram corretos, ou eles inventaram alguma coisa, tiraram aí uma conclusão precipitada. Então, você vai observar aí e colocar o porquê. Você também pode colocar um trecho do texto. Letra C. Qual deveria ser o papel dos veículos de comunicação ao noticiar os fatos? Aqui eu queria mostrar um site para vocês terem uma ideia. O site é o Wikipédia e vem falando sobre os meios de comunicação. Então, se você quiser utilizar desse trecho para responder aí, então vamos na leitura. Os meios de comunicação de massa mais comuns são televisão, rádio, revista, internet, livros e cinema. Todos eles têm como principais funções informar, educar e entreter, de diferentes formas, em conteúdos ou com conteúdos selecionados e desenvolvidos para seus determinados públicos. No entanto, percebe-se que as pessoas passam a maior parte do tempo ocupando-se com esses meios de comunicação, pois esse, de certa forma, proporciona prazer humano referente a seu lazer, entretenimento, aprendizado, ensino, entre outros. E a partir desses, disseminam as informações que consideram relevantes e que despertam interesses no público, ouvinte, leitor, telespectador ou internauta. Então, a partir daquelas informações, né, relacione aí e responda, tá ok? Então, eu vou finalizando por aqui. Agradeço a sua atenção, uma boa semana e um grande abraço.